noite, meus irmãos, companheiros de caminhada. É mais uma noite de estudo, de reflexões à luz da doutrina espírita. Que o Cristo possa nos inspirar nesse aprendizado, guiando os nossos corações para o bem, guiando os nossos corações para a verdade, para o amor. Esta noite, nós vamos trabalhar uma mensagem que está no livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 33, que tem como título Ante a Bênção do Corpo, ante a bênção do corpo físico. Meus irmãos, o físico, ele é um presente de Deus para o espírito. Com o corpo físico, o espírito, ele vive novas experiências na Terra. Ele desenvolve potencialidades, vai realizando ajustes perante as leis divinas. Então, com o corpo físico, o espírito vai aprendendo a realizar boas escolhas. Ele vai progredindo. Ele vai aprendendo a trilhar o caminho do bem, aprendendo o caminho do amor. Então, nessa mensagem de Emmanuel, ele começa, eu vou passar aqui os slides, vocês podem acompanhar. Ele começa trazendo uma passagem, uma fala de Paulo, onde Paulo, diz o seguinte, sua primeira carta aos Coríntios, 12:27. Paulo nos diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, Emmanuel começa essa mensagem com esta fala de Paulo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo nos diz que somos o corpo de princípios do Mestre Jesus. Nós somos membros do Mestre. E cada um de nós tem uma tarefa a cumprir. Então, cabe a nós vivermos com Jesus, reconhecendo que Ele age através de nós, aguardando, assim, a nossa colaboração para o aprimoramento das almas. E Jesus, ele precisa de bons colaboradores. E para sermos bons colaboradores, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, esse instrumento, esse empréstimo divino para evoluirmos. E aí, Emmanuel diz o seguinte: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. Olha só o que nos diz Emmanuel. O corpo físico, ele auxilia o espírito a conquistar as suas virtudes. O corpo físico auxilia o espírito a realizar o seu aperfeiçoamento, o autoaperfeiçoamento, ajuda, a conquistar, a realizar, o seu progresso. Então, o corpo físico, ele nos auxilia o espírito, essas conquistas, a conquistar virtudes. Isso nos diz Emmanuel, no início dessa mensagem. E aí, a gente vai agora para Leon Denis, o livro O Porquê da Vida. Lá no capítulo 3, que tem como título Espírito e Matéria. Nos diz Leon Denis que o corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo, a sua obra de depuração e progresso. Então, nós pertencemos temporariamente à matéria. E a gente sabe que a matéria, com o tempo, ela vai se declinando. O espírito, ele vai se fortificando através das experiências vividas. Então, a vida, a gente pode, entender que a vida é uma viagem. O nosso corpo físico é o veículo emprestado por Deus para realizarmos tal viagem. O objetivo
de progredirmos. E aí, se nós formos lá no livro Pensamento e Vida, também pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 14, tem como título Corpo. Emmanuel nos diz que o espírito preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente, quase sempre sob os cuidados de mensageiros da previdência. Então, o espírito, ele comanda a formação e a sustentação do corpo físico. E dependendo do estado evolutivo, o espírito comanda de forma consciente ou inconscientemente, com auxílio da espiritualidade. Vamos lembrar que nós estabelecemos um planejamento reencarnatório. E, para executá-lo, nós precisamos de um corpo físico. Então, o espírito, ele se materializa, se manifesta pelo corpo físico. Tudo sob o comando da mente. A gente vai entendendo que o nosso corpo físico, ele traz reflexos, escolhas que fizemos nesta vida e em outras vidas. Nós temos o corpo necessário para a nossa evolução, mesmo com limitações. Então, podemos refletir. O que estamos fazendo com o nosso corpo físico? Nós estamos valorizando este instrumento que temos? Porque ele é uma máquina preciosa, que nos leva a progredir. Então, o que nós estamos fazendo com ele? Estamos valorizando? A gente pode pensar, refletir nessas questões. E aí, Emmanuel, voltando agora ao livro Ceifa de Luz, Emmanuel diz que todos nós prejudicamos, de alguma forma, essa máquina preciosa. É como se condenássemos as peças dessa máquina, né? É como se nós condenássemos as peças dessa máquina preciosa à ferrugem, a ferrugem que destrói. Mas como? Como que nós condenamos as peças dessa máquina preciosa, desse veículo precioso, à ferrugem que destrói? E aí Emmanuel traz para nós, pelo desânimo, pela perturbação, desordem, pelo desequilíbrio, pela intemperança, podendo resultar em processos de obsessão. Então, o que acontece? Nós, frequentemente, alimentamos inquietações. Nós temos em nós mágoas, pensamentos negativos, nós alimentamos pensamentos negativos, insegurança. Tudo isso, a gente sabe, né? Tudo isso é resultante desse equilíbrio da mente, desequilíbrio da nossa mente. E Emmanuel fala aqui ainda sobre processos obsessivos. Por que ele fala sobre processos obsessivos? Porque os processos obsessivos podem surgir devido a pensamentos fixos, ao próprio desequilíbrio mental. Então, esses pensamentos fixos e desequilíbrio mental podem aí gerar processos obsessivos. Aí, a gente sempre fala, né, a necessidade de colocar a nossa mente no alto, pensar em Jesus, pensar na espiritualidade, procurar fazer o bem, buscar as boas leituras, o estudo, como nessa noite estamos trabalhando essa mensagem maravilhosa aí de Emmanuel. Então, buscar o estudo, procurar a prece, ter pensamentos mais elevados. Então, a gente vai percebendo a nossa responsabilidade nesse cuidado dos nossos pensamentos, da nossa mente, e, consequentemente, o cuidado do nosso corpo físico. Né? E aí, agora, André Luiz, lá no livro Ideal Espírita, no capítulo 19, Em Você, André Luiz nos diz que o pensamento é a eletricidade que movimenta toda a maquinaria. Então, olha só a questão do pensamento.
A gente também vai lá nos Mensageiros, de André Luiz, capítulo 49, que tem como título Máquina Divina. E aí tem uma fala que é uma instrução do benfeitor Aniceto. Ele diz o seguinte, que todos os movimentos do corpo são subordinados à administração da mente. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Então, olha só a importância do nosso trabalho mental, do aperfeiçoamento mental. Voltando em Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz que foge ao tormento do excesso. Nós fugirmos do tormento do excesso. Foge ao tormento do excesso, ao desenrave da preguiça e à excitação da imprudência. Então, examinemos a máquina divina que nós temos. Para que estamos utilizando? Nós estamos aí edificando? Nós estamos prejudicando? Porque nós precisamos trabalhar para evitar a ferrugem e evitar o próprio desgaste. Então, precisamos realizar o que a gente chama de higiene da alma. Essa é a proposta. É cuidar de nossos pensamentos para não produzirmos fluidos maus. Esses fluidos maus irão prejudicar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E alguns dizem que o físico ele é adversário do espírito, mas não é. O corpo físico ele não é adversário do espírito. É no corpo físico que encontramos os desafetos de outras vidas para aprendermos a amar. Olha só, o corpo físico ele não é adversário do espírito. Graças a ele que nós encontramos esses desafetos para aprendermos a amar. E ainda, é no corpo físico que nós temos o esquecimento temporário do passado para aprendermos a amar, para promovermos os reajustes necessários. Então, nós somos auxiliados por essa máquina divina. É no corpo que nós encontramos grandes amores. Basta a gente lembrar das nossas mães, né? Esse grande amor, essas nossas mães, esses grandes amores, nos ajudam aí a caminhar. Então, nós somos auxiliados pelo corpo físico. E aí, a gente indo agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, nós temos a instrução de um espírito protetor, Charles. Esse item 11 tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. E esse espírito protetor nos diz o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigues o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. No corpo físico, podemos fortalecer os laços. Podemos fortalecer os laços de fraternidade. Nós podemos trabalhar a palavra, trabalhar aí a compreensão. Nós podemos adquirir conquistas, valores para a imortalidade, valores da alma. Então, estando nele, nós podemos, vamos dizer assim, rever o ontem, rever aí o passado, dominar o nosso presente, o hoje, e agradecer aí o amanhã, agradecer o nosso futuro, estando no corpo físico. Voltando em Ceifa de Luz, ainda nos diz Emmanuel, em dizendo templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo. Então, olha só, meus irmãos, é cuidar.
É tentar, a gente sabe que não é fácil, o trabalho, dia a dia, né? Mas é tentar evitar excessos, né? Procurar ter uma boa alimentação, procurar fazer exercícios físicos, procurar a meditação, o silêncio, prece, né? Procurar a natureza, ter contato com a natureza, como é importante, né? Ter contato com a natureza. Então, independente do corpo que temos, sigamos gratos por esta oportunidade. Sigamos gratos pela oportunidade de aqui nós estarmos para caminharmos, para crescermos com Jesus, nosso mestre querido Jesus. E falando sobre a bênção do corpo físico, a gente a gente lembra carinhosamente esse nosso irmão, o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, que é também conhecido como o gigante deitado. Jerônimo, que mesmo aí enfermo, preso a uma cama ortopédica, mais de 30 anos e cego, acho que por mais de 20 anos, ele perseverou no bem. Jerônimo, ele foi divulgando, né, ele divulgou pelo Brasil os ensinamentos de Jesus. Ele ficou aí no leito, né, com mais de 30 anos, com terríveis dores no peito, tanto que ele saco de areia, colocava um saco de areia de 30 quilos no peito, para suportar as dores que ele sentia. Então, mesmo com todas essas limitações, Jerônimo, ele seguiu com Jesus. Quem for aí ler a biografia, né, tanto que a gente tem aí a obra da companheira Jane Martins Vilela, da editora O Clarim, essa daqui vocês estão conseguindo ver, Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Então, se vocês lerem, né, temos aí vários casos, poesias que ele escreveu, né, vocês vão ver que ele sempre caminhou alegre, sempre por manter serenidade, resignado, seguindo sempre com Jesus. Um exemplo, né? Jerônimo é um exemplo para todos nós. E ele foi um grande trabalhador. Foi um grande trabalhador que abraçou aí a doutrina espírita, né? Divulgou pelo país. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar no que estamos fazendo com o nosso corpo físico, né? O que nós podemos fazer com ele, né? Esse presente de Deus, para aprendermos a amar. E assim a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo. E a gente lembra aqui, né? O que Maria de Nazaré fez com seu corpo físico? Maria de Nazaré recebeu Jesus. E Paulo de Tarso, que trabalhou aí pelo Evangelho de Jesus. E Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, pela sua bondade humana. Tantos outros, né? O que fizeram com o corpo físico? O que fizeram enquanto passaram por aqui? E finalizando, né, as nossas reflexões hoje, Emmanuel nos diz, vamos finalizar com esta fala de Emmanuel, que ele nos pede para lembrar que o corpo é a harpa divina. Lembra-te que teu corpo é a harpa divina. Possamos, meus irmãos, converter então, né, já que nosso corpo é a harpa divina, que nós possamos converter as cordas dessa harpa divina em luz, em melodias aí de progresso, de amor, auxiliando o outro a caminhar, né? Auxiliando o outro a caminhar para Deus, parando, servindo, com bom ânimo, sempre com bom ânimo, né? Buscando uma fraternidade operante.
A gente finaliza as reflexões dessa noite. Caminhemos aí, vamos continuar caminhando, né, com fé, com a fé raciocinada, e Jesus nos ilumine, nos inspire, com sua luz, com seu amor. Que assim seja.